Amém, irmãos. Obrigado aos irmãos da banda. Hoje a palavra que eu vou pregar, eu dei um título. O título dessa palavra é Paternidade Definidora. Paternidade Definidora. Hoje não significa tanto quanto antes. Veja bem, hoje não significa tanto quanto significava antes a paternidade. Então, assim, quando nós lemos na Bíblia, nós vemos ali, tanto em Mateus, em Lucas, João é diferente, mas Mateus e Lucas nós vemos lá a genealogia de Jesus. É um capítulo inteiro dizendo de onde Jesus veio. Adão, que é filho de... Sete, que é filho de Adão, que é pai de não sei quem, que é filho de não sei quem, até chegar em Jesus. Na Bíblia tem vários homens com o nome, com o prefixo Bar na frente. Simão Bar Jonas, lembra disso? Vocês lembram desse nome? Simão Bar Jonas? Bartimeu. O prefixo Bar é filho. Então, por exemplo, o nome de Simão é Simão, filho de Jonas. Simão Bar Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. O prefixo Bar é de filho. Então você vê é o Júnior hoje, né? O Júnior era o Bar naquela época. Então, dava-se muita importância para quem era o pai naquela época. Nós vemos isso na Bíblia o tempo inteiro. Você vê que é interessante. A paternidade, naquela época, definia a vida do filho. Quem era o pai definia a vida do filho. Eu não sei se você conhece a história dos judeus, mas, de modo geral, uma criança que nascia do filho dos judeus, ele ficava sendo educado pelos pais até uma certa idade. De 5 a 7 anos. Depois ele ia sendo educado pelos senhores da lei da época, pelos fariseus, pelos rabinos daquela época. E isso era assim até uma certa idade, até os 13, 14 anos. Quando o jovem chegava nessa idade, aquele rabino identificava nele se ele tinha condições para continuar caminhando com o rabino e assim ser um rabino também. Se o rabino percebesse que aquele adolescente era bom, mas não o suficiente, ele ia conviver com o pai e assim ele iria ter a profissão que o pai tinha. Isso aconteceu, por exemplo, com Pedro. Pedro era pescador. Por quê? Porque os pais eram pescadores. André, a mesma coisa. João, a mesma coisa. Ele seguia a função do pai porque o rabino percebia que ele não era bom o suficiente. Então, naquela época, o que o pai fazia influenciava diretamente na vida do filho. Você vê que é interessante que na Bíblia nós vemos muitos personagens bíblicos que foram perseguidos. Por exemplo, a Bíblia fala que Davi cuidava das ovelhas. Até que um dia o pai dele fala assim, pega esse pão, esse queijo, essas coisas, e vai levar para os seus irmãos lá na guerra. Não é isso? Lembra disso, gente? Que foi na ocasião que ele venceu Golias. Quando ele está vindo, ele vê aquela bagunça, ele chega perto dos irmãos, e os irmãos tratam ele como? Ofensivamente. Os irmãos não gostam dele. Falam, você veio aqui... Eu sei bem qual é o seu coração. Sabe, a forma como os irmãos tratavam Davi, não estava relacionada exatamente com Davi, mas estava relacionado com como Jessé, que era o pai de Davi, tratava Davi. Eu vou te dar um exemplo mais claro. José era o filho amado de quem? De Israel. Israel tinha 12 filhos. Até José, 11 filhos. Então, a Bíblia conta assim que José recebeu do pai dele, Israel, uma roupa diferente de todas as dos outros irmãos. Era uma túnica colorida.
Hoje a gente tem uma vasta opção de roupa, mas naquela época as roupas não era como é hoje. E para atingir uma roupa era muito caro. Era comum os reis terem roupas coloridas por causa do preço. Não sei se você já reparou, mas a rainha, a rainha que morreu, como era o nome dela? Ela tinha muitas aparições com roupas na cor roxa. A coroa dela era roxa. Pode perceber, se você buscar aí você vai ver. Por quê? Porque a cor roxa era a cor mais difícil de conseguir criar, por conta da quantidade de outras cores que precisava ter para criar a cor roxa. A Bíblia fala que José tinha uma túnica colorida. Então os irmãos começaram a perseguir José. A Bíblia fala que José sonhava, vinha, contava o sonho, e os irmãos ficavam doidos com ele. Um dia, eles estão lá, aí vem José, enviado por quem? Pelo pai dele. Vai ver como que está seus irmãos. E ele vem, quando ele está vindo, os irmãos olham e falam assim, olha lá, ó quem está vindo. Dá para ver pela túnica colorida que é José, o filhinho do papai. Aí eles pegam José e começam a planejar a morte dele. Até que um deles fala, nós vamos matar, não vamos ganhar nada com isso, vamos vender ele. Mas sabe, toda a perseguição que acontece com José não está relacionado à pessoa de José, mas está relacionado ao pai que tem um tratamento diferente para com José. Por exemplo, Abraão tinha uma promessa, a promessa de ser pai, mas ele não podia ser pai. Gente, me ajuda com as crianças aí, senão eu vou me perder. Eles estão correndo, um já tropeçou, eu me perco rapidinho aqui. Então a Bíblia fala assim que Abraão recebeu uma promessa. Qual era a promessa? Você vai ser pai. Demora mais de 2 décadas para ele ser pai. Até que nasce um filho, o nome do filho é Isaac. Isaac então é perseguido, até os dias de hoje é perseguido por Ismael, os ismaelitas, os árabes no caso. Mas ele é perseguido, e ele é perseguido por quê? Por causa de quem ele é? Não, por causa de quem é o pai dele. Porque Isaac era a maior comprovação de que Abraão creu no Deus correto. Então você vê que a maioria das vezes, na Bíblia, esses personagens que eu acabei de falar, eles eram perseguidos não pelo que eles faziam, não pelo que eles tinham, mas por conta do pai que eles tinham. E por isso que o nome dessa palavra é paternidade definidora. Por quê? Porque dependendo de quem é o seu pai, você vai receber um tipo de perseguição. Tem cristãos, crentes, que deixam de seguir os caminhos do Senhor porque olha para não cristãos, para pessoas que vivem a vida do jeito que quer, e essas pessoas são mais abençoadas do que eles, que são filhos de Deus. Então eles olham e falam, por que eu não tenho e ele tem? Você sabe, tem coisas que você não recebe exatamente por você ser filho de quem você é, e tem coisas que você recebe exatamente por você ser filho de quem você é. Domingo após domingo, nós pregamos aqui sobre o quê? Sobre sermos filhos, e sermos filhos amados. Pode perceber, domingo após domingo, eu quero aqui pregar e conduzir você a entender que você é filho. Porque quando eu entendo que eu sou filho, muitas coisas mudam para mim. Você sabe, aqui tem muitos pais, mas todo final de culto no domingo, o meu filho sai do Kids, vem correndo aqui e ele pergunta assim para mim, pai, aonde que nós vamos almoçar? Eu tenho certeza que ele nunca perguntou para nenhum de vocês, aonde que nós vamos almoçar, Rafa? Ele nunca foi até o Rogério e falou, Rogério, aonde que nós vamos almoçar? Por quê? Porque ele tem revelação e clareza quem é o pai dele, então ele vem direto em mim. E dependendo do que eu respondo para ele, ele fica bravo. Ele não gosta. Então sabe, quando você tem clareza de quem é o seu pai, você tem clareza também para desfrutar daquilo que o seu pai tem. Quando você não tem clareza, o Rafa pode ir almoçar num lugar muito bom, mas como o meu filho não é filho dele, ele não vai desfrutar. E nós vamos lá para casa e vamos esquentar o que sobrou de ontem. Mas o Rafa vai no Pilão Mineiro. Quem gosta do Pilão Mineiro? É uma delícia.
O meu filho vai desfrutar? Não. Por quê? Porque eu sou o pai dele. E esse domingo eu não tenho isso para dar para ele. Mas os filhos do Rafa vão desfrutar disso. Então você percebe que quando eu tenho revelação de quem eu sou filho, quando eu tenho revelação quem é o meu pai, eu desfruto de coisas que quem não tem revelação que é filho não pode desfrutar. Está dando para entender, gente? Nós vemos isso com Jesus, o nascimento dele. A Bíblia diz assim, que os reis magos, que eu já falei, já expliquei quem era aqui, foram até Jesus. No meio do caminho eles têm uma parada em Jerusalém e conversa ali com o rei da época, Herodes. O rei fala: o que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos porque o rei dos judeus está nascendo. O rei dos judeus está nascendo, o filho de Deus está nascendo, o Salvador está nascendo. Na mesma hora, o que o rei faz? Vai e me diga onde que ele nasceu. Quando o rei, que é Herodes, recebe a notícia, ele começa uma perseguição e manda matar todas as crianças do vilarejo com 2 anos para baixo. Por que isso aconteceu? Por causa do nascimento de Jesus. Mas a questão era Jesus? Não, a questão era de quem ele era filho. Você percebe que a perseguição começa a partir do momento que as pessoas, assim como eu, tenho clareza de quem eu sou filho. Não teve, por exemplo, perseguição para matar João Batista. Vamos matar todas as crianças. Não, por quê? Porque ele era uma criança, mas ele não tinha a paternidade que Jesus tinha. Começa uma perseguição para matar Jesus por causa da paternidade que Jesus tinha. Então, quer dizer, tudo muda na minha vida quando eu tenho clareza de quem eu sou filho e quem é o meu pai. Tudo muda. Pode pensar de forma natural aí. Seu pai, natural, ele tinha uma prática. Eu lembro que eu estava ali brincando de videogame, ou na rua, eu gostava muito de ficar na rua, né? Na época ainda dava para ficar na rua, jogava bola no campinho, fubeca. E a minha mãe me chamava da janela. Era um sobrado, me chamava da janela, que tinha o campinho lá do outro lado. Bruno, vem, e eu não ia. Já vou. Mas quando eu ouvia um golzinho, chegando, eu ia correndo. Por quê? Porque eu sei de quem eu sou filho. Mas os outros meninos que estavam jogando bola nem se movimentavam. Por que nem se movimentava? Porque aquele pai chegando não significava nada para eles, porque eles não eram filho daquele pai. Então você percebe que quando você tem clareza de quem você é filho, quando você tem clareza de como você é filho, quando você tem clareza de quem é o seu pai, tudo muda. Por isso a tentativa de Satanás de conduzir você a não ter clareza de quem é o seu pai. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Mateus 3, e nós vamos dar continuidade aqui no batismo de Jesus. Mateus 3,13. Diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu a João Batista: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Olha o versículo 17 agora, ó. Eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, ó, veja bem. Jesus nasceu, viveu, agora está com 30 anos, e ele vai ser batizado. No batismo, algo acontece. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, o céu se abre. A Bíblia diz que uma pomba veio sobrevoando, que era o símbolo do Espírito Santo. E logo depois uma voz dizia do céu: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então você vê que
que interessante. Essa voz que saiu do céu podia ter dito muitas coisas. Muitas coisas. Olha, eu te dou poder. Abriu os céus e todos ouviram a voz dizendo: eis que eu te dou poder. Poder sobre todos. Podia ser isso. A voz podia dizer: esse é aquele que eu enviei. Podia dizer também. Mas a Bíblia fala que o céu abriu e a voz disse o quê? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque a vida é definida baseada em quem você é filho. Você sabe, muitas pessoas sofrem na vida exatamente por não ter tido pai. É ou não é verdade? Pode fazer uma avaliação. Se não é o seu caso, é o caso de alguém que você conhece, que sofreu muito por conta de não ter tido um pai. Tanto que hoje as professoras, o sistema de ensino faz um malabarismo para o Dia dos Pais. Por quê? Porque tem criança que não tem pai. Da mesma forma para com a mãe. Não tem mãe, então é o dia do tutor, é o dia do cuidador, para que as crianças não se sintam mal por não ter pai. Então nós vemos o tanto que isso define a vida da pessoa. E aqui a Bíblia está dizendo que Jesus, quando foi ser batizado, a voz disse: esse é meu filho amado. Ele estava começando o ministério dele. Após o batismo é que Jesus dá início ao ministério de 3 anos. Depois do batismo, a Bíblia diz que ele foi para o deserto. Após o batismo ele foi para o deserto. Capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe, aqui é muito interessante. Como você acha... Você sabe que Jesus veio para cá como homem. Ele viveu aqui 33 anos como homem. Sofrendo as tentações que nós sofríamos. Vivendo o que nós vivíamos. Sentindo fome, sentindo sono. Quando ele vai para o jejum de 40 dias, é Jesus homem que está indo para o jejum de 40 dias. Agora eu pergunto para você, como você acha que estava Jesus depois de 40 dias de jejum? No deserto. Como que ele estava? Com fome, magro, sim ou não? Magro, com olheira. O hálito, como você acha que estava o hálito dele? Mau hálito. A pele dele, no deserto, 40 dias no deserto. Como que estava a pele dele? O rosto dele, queimado. As roupas que Jesus estava, como que estava? Suja, fedida, suado, barba. Eu fui para a praia, fiquei lá desde segunda-feira com a minha família. E ontem eu estava vindo para cá, ia voltar para cá ontem. Já liguei para o Saul, nosso amigo aqui, barbeiro. Falei, preciso que você me ajuda. Preciso arrumar meu cabelo, fazer a barba, porque você passa um tempo, a barba já perde o corte do cabelo. Eu imagino Jesus 40 dias. Aí aparece quem ali? O inimigo, Satanás. Como você acha que ele aparece? Com toda a sua glória. Tanto que a oferta de Satanás para Jesus é: eu vou te dar tudo que você quer. Eu vou te dar esse... Olha, até onde você pode olhar, eu vou dar para você, porque realmente era dele, foi dado para Satanás, o domínio sobre a terra. Então Jesus estava naquela condição deplorável, por conta de 40 dias de jejum. Satanás aparece ali, impetuoso, cheio de poder. Quem olhasse essa cena, iria pensar o quê? Jesus é o derrotado e Satanás é o vitorioso. É quem teve sucesso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre a aparência de sucesso é sucesso. E nem sempre a aparência de fracasso é fracasso. E eu queria poder pregar sobre isso hoje, exatamente porque é o último dia do ano. E você pode olhar para você mesmo e pensar: esse ano foi um fracasso. Esse ano foi muito ruim.
E você está com o olho murcho, com a pele ruim, você está caído, pensando, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para 2024, porque cheio de dívida, casamento está uma vergonha, meu desejo não é mais estar nem na igreja. E quando você olha para você, você pensa, nossa, está muito ruim. Mas eu quero dizer para você, nem todo sucesso é sinal de caminho certo. E nem todo aparente fracasso é sinal de caminho errado. Você pode realmente ter tido um ano que não foi o ano que você esperava, mas isso fez com que você estivesse aqui hoje. O resultado de um ano ruim fez com que você buscasse ao Senhor, fez com que você tivesse um coração infinitamente mais grato. Por conta do ano que você teve, você começou a valorizar mais o seu pai e a sua mãe. Você começou a valorizar mais as pessoas que estão em volta de você. Então quem olha para você, ou até mesmo quando você olha para você, você está com esse aspecto, como de Jesus de 40 dias de jejum. Com o rosto caído, sem um dinheiro no bolso, com fome, sem prazer, sem alegria. Mas eu quero dizer para você, sucesso nem sempre é sinal de caminho certo. Alguém pode estar aparentemente muito bem. Essa semana aqui morreu um youtuber, o PC Faria, muito conhecido. Com certeza, é esse o nome, não é? Siqueira, PC Siqueira. Tinha muito dinheiro, era muito conhecido, porque youtuber hoje ganha muito bem, né? Uma postagem que a pessoa faz na rede social é 20 mil reais. Estava vendo alguns dias atrás, um jogo aí, jogo do Tigrinho, eu não sei como é que é, esse jogo de sorte, e os youtubers falando que eles recebiam 20 mil reais para fazer uma postagem. E se fizesse uma postagem fixada no feed, era 30 mil reais por semana. Só para a foto estar lá fixada. Então, puxa, o PC, né? Muito tempo que eu não vejo ele, mas com muitos seguidores na rede social. Quem olhava pensava, puxa, tem o carro que quer, a roupa que quer, come o que quer. Mas sucesso nem sempre é sinal de caminho certo. Se eu não me engano, identificaram aí a morte dele como ele usou muita droga e depois se enforcou, não é isso? Mas por que acontece isso? Porque às vezes você olha para alguém que está numa casa simples, que tem uma ceia de Natal simples, que veste uma roupa simples, que não teve um ano aparentemente tão bom, mas esse aí está andando no sucesso. Quem olhasse para Jesus 40 dias e olhasse para Satanás chegando e fazendo as propostas, nós já vamos ler ali. As propostas, você ia ficar do lado de quem? De Jesus mirrado, com o olho caído, com fome, fedido, com mau hálito, com aquelas marcas brancas de saliva no canto da boca. Ou Satanás impetuoso, forte, poderoso. Então você vê que sucesso nem sempre é como nós pensamos que é. Às vezes você está tendo sucesso e não consegue nem agradecer, porque quando avalia, pensa, isso aqui não é sucesso. Mas você está tendo sucesso, o Senhor está te abençoando. Está cuidando de você, da sua família, da sua casa. As portas estão abertas, mas nós não conseguimos agradecer. Olha a continuação do texto, vamos continuar lendo aqui. A Bíblia diz assim, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você vê que interessante como está conjugado o verbo aqui. Não é assim, não é assim, mas de toda palavra que procedeu da boca de Deus. É a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é comida para hoje. E para amanhã você precisa comer de novo. Então não é a comida que procedeu, é a comida que procede. Satanás vem e tenta ele usando a palavra. Não está escrito que você transforma pedra em pão? Aí o Senhor responde com a palavra, dizendo o quê? Não é só de pão que o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Quer dizer, enquanto ele estava ali no deserto, os 40 dias, para cada dia ele tinha uma palavra do Senhor. Por quê? É a palavra que procede. Quero dizer para você, sucesso não é possuir coisas. Sucesso é você ter todo dia uma palavra do Senhor. Todo dia você saber o que o Senhor pensa sobre você. E eu quero dizer para você, sabe qual é a palavra que o Senhor diz para você todos os dias? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. É essa palavra que te sustenta. Quando Jesus foi batizado, Deus disse isso para ele. Por quê? Porque o Senhor já sabia que ele iria ser tentado. E o que Jesus precisava lembrar? Lembrar que ele era filho amado. Quando você olha para si próprio, você pode pensar que você está destruído. Casamento, vida financeira, relacionamentos, futuro. Mas eu quero dizer para você, o que te sustenta não é o que aconteceu. O que te sustenta é a palavra para o dia de hoje. É a palavra que procede da boca de Deus. Aí o versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha agora o versículo 8. Levou ainda o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorades. Se você se prostrar para mim, tudo que eu estou dando, tudo que eu tenho vai ser seu. Tudo isso aqui que você está vendo. Sabe o que é interessante aqui? Agora eu vou gastar toda a sua energia aí para você pensar junto comigo. Satanás, você vê que interessante que o diabo tem poder para levar. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus. Você viu? O diabo tem poder até para te levar, mas ele não tem poder para fazer você fazer o que ele quer. Ele pode até te levar para a boate. Quando você olha e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele não tem poder para fazer você obedecer a ele lá. O Senhor pode até levar você para a boca e mostrar para você a droga, a cocaína, a maconha. Ele tem poder para te levar para lá, mas ele não tem poder para fazer você entrar naquilo. O diabo tem poder até para fazer você entrar dentro do bar, mas ele não tem poder para fazer você se embriagar. É você que tem a responsabilidade na sua mão. Aí olha que coisa curiosa. Satanás leva Jesus para um alto monte. Nesse alto monte, ele vê tudo. Então eu estava pesquisando o monte mais alto de Jerusalém, que é onde Jesus estava. Dali de Jerusalém, ele podia ver Jericó, ele podia ver os arredores dele, o rio, o Mar Morto, podia ver tudo. E Satanás fala: se você se dobrar diante de mim, se você deixar de adorar o seu pai e agora ser membro da minha comunidade, tudo que você está vendo eu vou te dar. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei de algo interessante. Quando Moisés estava para morrer, sabe o que aconteceu? Olha aqui para mim. A Bíblia fala que o Senhor falou para Moisés: eu vou dar a terra prometida, mas porque você me desobedeceu, eu não vou dar ela para você. Quantos conhecem essa história? Você já sabe, né? Só que eu vou deixar você ver essa terra. Está lá, eu até pus o versículo aqui, vamos ler juntos. Está lá em Deuteronômio capítulo 34. Coloca aqui para mim, os irmãos vão acompanhando pela projeção. Deuteronômio 34, 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, acima de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse o Senhor:
Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra. Então, veja bem, o Senhor levou Moisés até um monte bem alto, até aqui, ó. Ó, você está vendo tudo aí, ó. Jericó, toda a divisão da terra de Israel. Está vendo tudo isso? Então, tudo isso aqui eu estou dando para vocês, para os judeus. Só que você não vai entrar nessa terra. Ele fala para Moisés. Quer dizer, Deus mostrou, mas não permitiu ele entrar. Até hoje nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, porque o corpo dele nunca foi encontrado. Então ninguém sabe onde Moisés está. Não foi identificado a morte de Moisés. Juridicamente, né? Se não há corpo, não há delito, não é isso? Ninguém sabe o que aconteceu com Moisés. Mas em todo caso, o Senhor diz para ele: tudo isso aqui eu vou dar para os filhos de Israel, mas você não vai entrar na terra. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Depois de centenas de anos, Satanás leva Jesus para um monte muito alto, e de lá do monte dá para ver tudo. O que Satanás fala para ele? Olha aqui para mim. O que Satanás fala para Jesus? Se você se prostrar, eu vou te dar. Sabe o que Satanás está fazendo aqui? A ideia não era dar para Jesus uma terra. A ideia era confundir Jesus dizendo: com Moisés lá atrás, o seu pai mostrou e não deu. Comigo eu vou mostrar e vou te dar. O seu pai não é legal, eu sou legal. O seu pai não é bom, eu sou bom. Porque o Moisés viveu tudo que viveu. Ele subiu nesse monte aqui, e Deus, o seu pai, ao invés de dar para ele, falou: está vendo tudo isso aqui? Ficou com água na boca? Então eu não vou te dar. Mas eu estou te trazendo aqui, estou te mostrando tudo. E eu estou dizendo para você: se você se prostrar diante de mim, eu te dou. O que Satanás está querendo mostrar? Você é filho, mas você não é tão amado assim. Eu tenho condições de fazer você prosperar. Eu tenho condições de fazer você em 2024 avançar. Eu tenho condições de fazer com que em 2024 seu casamento fique bom. Eu tenho condições de fazer com que você em 2024 comece o seu empreendimento. Mas o seu pai só te mostra e não te dá. Mas eu mostro e te dou. É isso que Satanás está tentando fazer. E é essa a estratégia dele até hoje. Ele leva você no dia mau, no dia da fome, depois de 40 dias de jejum, e diz assim para você: até quando você vai ficar com essa história de ficar esperando em Deus? Até quando que você vai esperar Deus te abençoar? Você vai domingo após domingo no culto, oferta, dizima, vai na célula e nada acontece. Agora, se você abrir mão dos seus princípios, se você esquecer que você é filho amado, se você esquecer que você tem um pai, e esse pai tem valores estabelecidos, se você esquecer, eu vou te dar. E o pior, é que ele tinha poder para dar mesmo. Porque tudo aquilo que ele mostrava que era a terra, foi dada para ele legalmente. Satanás tem poder sobre a terra. Então quer dizer, ele daria para Jesus aquilo que ele realmente tinha. Só que tem um detalhe: agora você vai ter que deixar de ser filho amado de Deus, você vai ser meu filho, eu vou ser seu pai. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: no dia mau é quando Satanás aparece dizendo para você: até quando você vai esperar? Mas esse ano, olha para você, olha no espelho, olha a sua pele, olha a olheira. Olha, 40 dias orando e não tem um pão para você aqui. 40 dias jejuando, cadê seu pai? Tudo que você está vendo aqui, ó, eu vou te dar. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Só que com Moisés o Senhor estava lá. E o Senhor disse: você não vai entrar. Nessa terra você não vai entrar. Já com Satanás ele fala: ó, essa terra e eu vou te dar. Qual é a tentativa de Satanás? Mostrar que Deus não é tão bom.
Mostrar que Deus promete, mas não cumpre. Mas Ele promete e cumpre. Essa é a tentativa de Satanás. Você vê que interessante, o corpo de Moisés nunca foi encontrado. O Senhor prometeu para ele uma terra prometida, a nova Canaã, Nova Jerusalém. Mas ele não entrou. Só que lá no Novo Testamento, quando Jesus está no monte orando, a Bíblia fala que apareceu 2 homens para ele. Quem foi? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Olha que interessante. Moisés apareceu lá, Elias apareceu lá. Elias não morreu. Elias foi o quê? Capturado por uma carroça de cavalos de fogo, não é isso? Então ele estava lá, ele não tinha morrido. Não é reencarnação. Porque Elias não morreu. E Moisés, como é que apareceu lá? A Bíblia não diz. A Bíblia não mostra aonde ele morreu. A Bíblia diz apenas que ele não estava mais lá. Então você sabe, o Senhor não mente. Moisés esperava entrar naquela terra lá embaixo, mas o Senhor levou ele para aquela terra lá em cima. Porque o Senhor não mente. O Senhor não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu quero declarar que em 2024, esse é o ano das portas abertas para a sua vida. É o ano das portas abertas. Nós vamos pregar sobre isso, vamos falar sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, você precisa saber quem é você. E você é filho amado. Você vê que interessante. Quando Jesus vai ser batizado, o céu se abre e a voz diz o quê? Esse é meu filho amado. Quando Satanás vai tentar Jesus, o que ele diz? Se você é filho, mas ele não completa, amado. Ele não fala se você é filho amado, ele fala apenas se você é filho. Por quê? Porque Satanás quer omitir que nós somos amados. Porque quem tem consciência de que é amado, tem consciência de que pode pedir. Quem tem consciência de que é amado, tem consciência de que pode se aproximar. Quem tem consciência de que é amado, tem consciência de que pode relacionar. Tem muita gente que sabe que é filho, e isso não muda muita coisa. Mas se você sabe que além de ser filho você é amado, isso muda completamente o relacionamento que você tem com seu pai. É ou não é? Existe uma expressão que é filho órfão de pai vivo. É o pai ausente. Então até sei que eu tenho um pai, mas isso não muda nada para mim. Mas aquele que sabe que tem um pai e que o pai o ama, isso muda por completo. Então eu quero dizer para você que o seu semblante pode não ser bom. As suas contas podem não ser boas. A sua semana pode não ser boa. Mas o Senhor é com você. Nem sempre a aparência de sucesso é sinal de caminho certo. Às vezes o sucesso tem jeito de caminho errado. Jesus moído, com fome, tudo aquilo que eu já falei aqui. Quem olhasse para ele pensaria, ele não teve sucesso. No entanto, a Bíblia diz que ele saiu dos 40 dias de jejum movido no poder do Espírito. Ele é direcionado pelo Espírito, mas ele sai movendo-se no Espírito. Então que em nome de Jesus, nós possamos continuar a crer naquilo que procede da boca de Deus. É a resposta de Jesus para o inimigo. Quer ver o versículo, o que diz lá? Jesus respondeu, está escrito, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás usou a Bíblia, não foi? Sim ou não? Satanás usou a palavra, não usou? Mas ele usou a palavra logos. O que é palavra? Sabe, eu já estou acabando, tá, irmãos? No hebraico, assim como na nossa língua, tem palavras que servem para duas coisas. Então, por exemplo, manga. Pode ser fruta ou pode ser manga da blusa. Para. Pode ser, eu dou esse celular para alguém. Ou pode ser para ir onde você está. Percebe? É a mesma palavra.
mas tem significados diferentes. Quando Satanás falava a palavra para Jesus, ele usava a palavra logos. O que é a palavra logos? A palavra editada, a palavra escrita. Mas quando Jesus respondia aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, aqui já não é logos, que é a palavra escrita. É o rema, é a palavra dita. Então Satanás usava a palavra escrita, mas Jesus usava a palavra que ele tinha ouvido. Sabe o que vai fazer você vencer em 2024? Ter a palavra que você ouviu do Senhor. Você precisa ouvir, porque a palavra escrita, que é a palavra logos, ela é letra, e a letra pode matar. Mas a palavra revelada no nosso espírito, essa tem poder para nos alimentar. Que em 2024 você tem a palavra rema, que tem poder para te alimentar, que tem poder para te sustentar no dia mau. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.